Olá a todos, como vocês estão? Então, hoje, esse vídeo aqui é sobre a aula 6, né, do curso aí de Segurança Cibernética, disciplina Ethical Hacker. O que a gente vai falar hoje nessa disciplina? A gente vai falar um pouco sobre, novamente, né, continuando aí o tema de Penetration Test, só que nessa aula a gente vai trabalhar com uma outra ferramenta, né, uma ferramenta que vocês falaram também que estavam com curiosidade aí de conhecer, que é o Metasploit, né? Então, nessa aula, né, nesse breve vídeo, eu vou falar um pouco sobre uma introdução do Metasploit, algumas terminologias para vocês entenderem, sobre a instalação dele, como usá-lo. Depois a gente vai falar sobre o Metasploitable, instalar ele e como se usa, né? Então vamos lá, né? Então, pentest usando aí o Metasploit. Então, o Metasploit ele não é uma ferramenta, né? Na verdade, ele é também uma ferramenta, mas é muito mais do que uma ferramenta. Ele é um framework, né? Que provê toda a infraestrutura aí necessária para automatizar várias rotinas que sejam de teste de penetração. Então, você pode também usá-lo, né, de certa forma, para criar suas próprias rotinas e usar ele, né, para ajudar nessa tarefa, tá? Ele foi, né, originalmente desenvolvido pelo HD Moore, né, que ele percebeu que perdia muito tempo pegando códigos aí de exploits públicos, né, e tentando arrumar isso para poder fazer, né, usar na sua empresa lá, na empresa que ele trabalhava de segurança. Então, né, ele foi criando um framework, né, que fosse um pouco mais consistente e lançou, né, a primeira versão aí, né, baseado em Perl, né, usando essa linguagem de programação em 2013. Só que naquela época só com 11 exploits, né? Então ele lançou aberto aí para a comunidade. A partir desse momento, né, a comunidade começou a se envolver, né? Ainda era uma comunidade mais incipiente. E em 2004, né, foi lançada aí uma versão 2.0, né, com esse projeto totalmente reescrito e já adicionando mais exploits e também alguns payloads, né, que a gente vai ver mais adiante o que é. E aí passou mais um tempo. Em 2007, o Metasploit ele foi migrado para a linguagem Ruby, né, e foi lançada em uma versão 3.0, né. Em 2009, né, passou um tempinho aí, ele foi adquirido pela essa empresa, a Rapid7, e isso permitiu, né, que de fato tivesse uma equipe, né, porque o HD Moore, né, ele acabou continuando, né, sempre aí no desenvolvimento dessa ferramenta e foi para essa empresa também e tinha uma equipe toda de desenvolvedores envolvidos, né, para continuar melhorando a ferramenta, né, então a quantidade de atualizações começaram a ser mais frequentes, porque também se criou outras versões e etc, né? E aí a Rapid7 acabou lançando duas versões de ferramenta. A ferramenta Framework, que é uma ferramenta open source, onde você pode baixar, alterar, utilizar, né? Tá no GitHub e etc. E uma versão Pro, né? Que tem aí mais algumas funcionalidades que é paga. Né? Atualmente o Metasploit ele está na versão 5.083, alguma coisa assim, tá? E então ele evoluiu bastante aí desde 2003. Bom, essa aqui são as duas versões, né? Tem funcionalidades aí diferentes, né? A versão Pro ela tem já uma interface gráfica mais bonitinha para se trabalhar e o framework ele trabalha mais com uma interface em linha de comando, né? Que é o que a gente vai acabar usando aqui, né? Durante a nosso aprendizado, mas tem já bastante coisa interessante para se conhecer dessa ferramenta, tá?
Se vocês quiserem, também dá para baixar a versão Pro. Tem um trial de 15 dias que pode ser interessante para conhecer aí um pouco as ferramentas, né? As funcionalidades que tem nessa ferramenta. Bom, o Metasploit ele trabalha aí com o conceito de módulos, né? Então ele tem vários tipos de módulos distintos, né? Então o que é um módulo? Módulo é um pequeno software, né? Que pode ser usado aí acoplado com o Metasploit. Então pode ser um módulo, por exemplo, para fazer um ataque, pode ser um módulo que faz ações de scanning e etc, né? Então na verdade, o módulo é basicamente esse pequeno pedaço de código, né? Então ele tem vários tipos de módulos distintos que são acoplados a ele, né? E aí a gente tem um dos tipos de módulo, é o módulo exploit, né? Que eu imagino que vocês já estejam bastante familiarizados com essa nomenclatura do exploit, que é basicamente uma forma aí, né, pelo qual o atacante tira vantagem de uma falha dentro de um sistema, de um serviço qualquer que tenha, né? Então ele vai usar esse exploit para, né, o atacante vai usar o exploit para atacar um sistema de uma forma que, né, ele tem um comportamento que não foi, que é inesperado, que não foi aquele para o qual o desenvolvedor imaginou, né? Então a gente tem vários tipos de formas de explorar o sistema, né? Os sistemas no geral, então a gente pode pensar em buffer overflow, algumas vulnerabilidades webs, como a gente acabou trabalhando na aula anterior, né? Também erros de configurações de uma forma geral, tá? A gente tem o payload, né? Que na verdade é um código aí que a gente quer que o sistema execute e é entregue aí pelo framework. Então, por exemplo, a gente tem aí um shell reverso, né? Que cria uma conexão da máquina alvo com o host, né? Então, é um exemplo aí de payload. Também um bind shell também é outro tipo de payload que faz com que a máquina, né, alvo do ataque fique ouvindo uma determinada porta e o atacante pode se conectar através dela, tá? Todos eles são módulos, né, que existem dentro do Metasploit. A gente tem também os encoders, né, que um tipo de módulo, né, que tem aí que é responsável por fazer o encode, né, do código que será executado remotamente, né, e a ideia dele, né, para que ele serve? Ele ajuda, né, de certa forma, a permitir que os sistemas aí, né, de intrusão não consigam detectar, né, que aquele código está passando por ali. Então, para isso que ele serve como uma forma de camuflar, né? A gente também tem os NOPs, né, que seria um módulo aí que mantém o tamanho do payload de forma consistente, então se for um pouco menor, ele vai gerar uma série de bytes aí randômicos, né, para fazer, né, para passar o IDS e o IPS sem eles detectarem que porventura possa estar ocorrendo algum tipo de ataque, né? Então essa é a ideia, que o teste de penetração ele passe desapercebido. E a gente tem também os módulos aí auxiliares, né, que ele não executa um payload, mas ele tem aí a ideia desses módulos, eles têm várias ações diferentes, né, que não tem a ver com a penetração em si, né? Então a gente vai ter dentro desses módulos scanners, né, fuzzers, ataques de DDoS. Então são mais, né, outros tipos de funcionalidades. Então, por exemplo, tem o Nmap também ali no meio. Então são outras funcionalidades que ajudam a usar os outros módulos, né? Tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, né, como uma forma de documentação aí, né, alguns comandos, né, a ideia, eu vou passar rapidamente explicando eles, mas é mais para
para vocês terem depois como consultar isso quando forem fazer a atividade prática, né? Então, para fazer aí a instalação do Metasploit no Linux, né? Então, a ideia é que vocês usem uma máquina virtual Linux para poder instalar o Metasploit. Imagino que vocês já tenham isso, né? Pode ser o próprio Kali Linux, né? E aí, vocês tendo o curl, vocês conseguem fazer uma instalação, né? Através desse comando aí na linha de comando tranquilamente, não tem nenhuma dificuldade para fazer a instalação, tá? O Metasploit, né, como ele pode trabalhar com vários, né, você pode fazer aí exploit de vários hosts ao mesmo tempo, então ele trabalha com um banco de dados agregado aí para você poder manter, né, para você gravar as sessões, para você gravar aquilo que foi executado. E normalmente aí no Linux, né, por padrão, ele usa o PostgreSQL, né? Então, para isso, né, para você, antes de você começar a fazer a execução de fato do Metasploit, então a primeira coisa é você fazer um start aí do PostgreSQL, né, através desse primeiro comando que está aparecendo, e depois, né, fazer aí um init, né, que seria o MSFDB aí init, para você conectar, né, o Metasploit com o PostgreSQL, criar aí o banco de dados, enfim, ele vai pedir senha, aí vocês podem colocar a senha que desejarem, usuário, etc, né? Então, essa é uma etapa só uma vez que vocês fazem antes de começar a executar, né? E aí, para vocês usarem mesmo o console do Metasploit, né? Vocês vão usar esse comandinho aí, o MSF console, né? E aí ele vai abrir uma telinha similar a essa que vocês estão verificando, né? Com aí falando algumas informações sobre o próprio Metasploit, né? Quantos exploits vocês imaginaram? Lá no começo eram 11, né? Agora já são 1990 exploits que existem, né? Então, só para vocês verem como é rico, né? E aumentou muito aí a possibilidade. Então, a partir daí, vocês já estão dentro da ferramenta em si, né? E aí, tem alguns comandos, né? Que eu deixei só... Vou deixar aí para vocês como comandos básicos para vocês conhecerem, né? Então, a gente tem search, né? Então, você pode fazer um search aí dos vários tipos de módulos. Então, por exemplo, o type é o tipo de módulo, né? E o módulo aí exploit, então você vai procurar só por exploits, né? E pode procurar também por plataformas ou por nome, né? Por algum nome, nesse caso aí a gente está procurando exploits pela plataforma Windows, né? E algum exploit que tem a ver com Flash, né? Então você pode aí procurar dessa forma, ou você pode colocar search direto alguma coisa que você queira procurar, né? Então ele vai mostrar uma listinha aí de alguns exploits, né? Esses names, né, são na hora que a gente for usar os exploits é o que a gente vai colocar na linha de comando, então esse exploit barra alguma coisa, né? É a data, né, de quando foi colocado, tipo, né, o ranking aí, se é um bom ou mal, enfim, né? E uma breve descrição aí de vários, né, deles, para vocês terem uma noção do que é, né? Então, na hora de usar, né, é basicamente isso, use e aí coloca o nome do exploit que você quer usar. Então, aí colocou exploit, /Windows, /browser, /Adobe, underline flash, underline AVM2, né? Então, aí, a partir daí, vai mostrar a segunda linha, né? Que é você já tá dentro daquele exploit, né? E, normalmente, os exploits, eles vão ter várias opções que vocês podem observar. Vai depender de cada um, vai ter um tipo de opção. Então, por exemplo, aqui nesse, né, a gente tá vendo aí as opções dele, né? Então, por exemplo, a gente tem aí o server host, né? Então, em qual host que ele vai, né, que ele vai atacar, ou server port também, que porta que ele vai tentar aí, né, se conectar. Então, tem várias opções, né? Então, aqui, né, por exemplo, para mim setar essas opções, né, mudar as opções, eu coloco set
o nome aí da variável, vamos dizer assim, da opção, e coloco o valor que eu quero. Então, coloquei aí server port, em vez de ficar 8080, eu coloquei 80, né? E também tem aí server host, em vez de, né, tava lá 0.000, coloquei 192, 168.0.1, né? E coloquei de novo show options, vocês vão ver que mudou, né? Aí o valor das opções, né? Então mudou para os valores que eu setei, tá? E para rodar um exploit, basicamente é só colocar exploit. Aí ele vai rodar aquele exploit. Nesse caso não deu em nada, né? Que só foi um teste aí bem breve, porque na verdade essa máquina era a própria localhost, né? Então não fazia muito sentido mesmo. Então não ia encontrar nada, tá? Mas aí você vai dependendo do IP aí que você vai se apropriar, tá? Bom, esses dois últimos comandos é só para vocês, né, conhecerem. Então, o back é, por exemplo, para você sair de um exploit específico e voltar para a lista completa para poder mudar, né, de um exploit, usar outros ou outros módulos também, não necessariamente só exploit. E o exit seria para você sair de fato do console aí do Metasploit, tá? Então, isso aí é, vamos dizer, o básico do básico para você se mover no Metasploit. Agora vamos falar um pouco do Metaexploitable. O que é o Metaexploitable? Como a gente, né, fica um pouco complicado, a gente pode, né, tentar aí acessar servidores e etc, mas para a gente não fazer, né, não corromper aí, né, servidores que a gente não tem autorização, né, pensando até do ethical hacker e tudo mais, né, da gente não, né, só usar coisas que a gente tem autorização. Então existe essa máquina, né, esse Metaexploitable é uma máquina virtual já que tem várias vulnerabilidades ativas, que a ideia é justamente para fazer um exercício, né, de exploração, né, e de usar aí o Metasploit nessas vulnerabilidades e vocês conhecerem ela, né? Então já ela é um projeto aí que já está aberto no SourceForge, onde vocês podem fazer o download, e a ideia é que para atividade prática vocês baixem, né, esse Metaexploitable, né, nesse link, e na verdade é uma máquina virtual que foi feita para VMware, né, não é para o VirtualBox, mas dá para usar no VirtualBox, eu vou explicar rapidamente, né, porque caso vocês não saibam, tá? Então, como que a gente instala aí, né, vamos dizer, ou a gente importa Metaexploitable na VirtualBox, que é o software que a gente está utilizando. Então, a gente vai criar uma máquina normal, né, como se a gente estivesse criando aí do zero, né, e na hora que a gente for escolher o hard disk, a gente vai colocar para usar um virtual hard disk que já existe, né, tá? Como tá ali embaixo, tá? Então, aí vocês vão colocar, escolher ali, opa, ele pulou uma coisa, mas vocês vão escolher ali realmente o arquivo, né, que vocês baixaram nesse hard disk aí, tá? E outra coisa que é importante, né, senão não vai dar certo na hora que a gente for fazer os testes, é colocar aí na parte da rede, colocar a placa em modo bridge, né, porque se vocês não colocarem, aí vai ficar com o mesmo IP da outra máquina, e aí quando vocês vão estar com duas máquinas virtuais abertas, e aí não vai funcionar muito bem a nossa brincadeira aí, tá? E, né, acessando de fato aí, usando o Metaexploitable, quando vocês derem lá, né, o iniciar, ele vai entrar, é uma máquina virtual só com linha de comando, não tem interface gráfica, então eles vai pedir o login, né, o login e senha já estão aí, né, por padrão MSF admin, as duas coisas, né, e aí você entra e pronto, né, aí ela já tá levantada e etc, tá? Na outra máquina virtual, né, que é a nossa máquina que tá com Metasploit, quer dizer,
na verdade, aqui é na mesma máquina, né? Uma das coisas é você olhar qual que é o IP dessa máquina, né? É importante para poder fazer os testes aí. Então, eu coloquei um ifconfig, descobri que é 192.168.0.25, né? Para a gente poder depois trabalhar o Metasploit tentando, né? Explorar as vulnerabilidades, tá? Aí na outra, né, máquina, na nossa máquina que a gente instalou o Metasploit, uma das coisas que eu fiz só para a gente ver que tá tudo certo, que funcionou aí, né, que subiu, dei um nmap, né nesse IP, para ver, né, para ver aí quais as portas que estão abertas, os serviços. Então eu já vi que tem uma par de coisa aí que a gente pode explorar, tá? E aí a gente vai usar o Metasploit para dar uma explorada nessas coisas, tá? Então, aqui algumas referências, né, que são interessantes para vocês consultarem, conhecer um pouco mais da ferramenta em si, né? O vídeo não era para também novamente esgotar todo o assunto, era mais para dar uma introdução, né? Porque a gente ainda tem o nosso encontro virtual, né? Que é justamente para a gente aprofundar um pouco isso, tá bom? Então, obrigada, né? Agora a gente vai ter aí a atividade prática que eu espero que vocês façam. Então, veja todo o plano de estudo e etc, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aí.